E aí, pessoal, eu sei que o hype já passou, mas eu queria, como tradição das 4 temporadas do Cobra Kai, eu fiz a minha opinião de cada temporada e eu não poderia fazer da quinta temporada, né? Gostei muito dessa temporada. Claro que alguns clichês e tal, como a própria ida do Miguel ao México encontrar com o pai, e a Carmen avisando que ele era uma tranqueira. E ele. A primeira impressão que o Miguel teve, não, ele é um gente boa, um cara gente boa e tal. E ele era bandido também, né? E o Miguel e o Rob foram atrás dele, né? Eu vou entrar no assunto do Rob com o Miguel, que foi muito interessante. E também com a Nichols e com a Samantha, né? Que no final, assim, eles eram rivais, mas eles tiveram que se unir, né? E isso foi muito legal. Assim, foi uma coisa assim que eu achei bastante interessante porque tem hora que você tem que se unir com seus rivais. Mas assim, a temporada ali ela girou em torno desse domínio do Silver, né? Do Terror Silver, usando o Cobra Kai como uma espécie de franquia. Ele trouxe outros treinadores, o Chosen tentou se infiltrar, ele percebeu, né? Ele é um homem muito inteligente e ele trouxe outros personagens e tal. Foi muito legal, mas assim, ele queria transformar aquilo não só como comércio, como uma demonstração de força, porque o próprio Terry Silver sofreu uma lavagem cerebral, não só com a guerra do Vietnã junto com o Chris, que a guerra do Vietnã, ela na história, ela foi a guerra que os Estados Unidos saiu perdendo, né, como um grande derrotado, e os soldados que voltaram à América voltaram dodóis da cabeça. Essa é a verdade. E o Terry Silver, ele é um dodói da cabeça. Ele é um homem louco que acha que o dinheiro compra tudo. Ele, inclusive, como teve o Berdon, né, a participação dele na, na temporada, né? Pô, queimou a loja do cara. O cara nem tava mais naquilo, né? Naquele universo, tava vivendo de outra forma. E o Larusso entrou na paranoia porque o Larusso é o seguinte: o Silver ele alugou um país na cabeça, não foi nem um estado, uma cidade, foi um país na cabeça do Larusso. Ao ponto tipo assim, do cara ficar pinel na cabeça. Porque o Terry ele é uma pessoa ardilosa. Ele é uma pessoa que ele usa manipulação, ele faz de tudo para conseguir o que ele quer, os meios mais baixos possíveis. E, e ele manipulava aquela pessoa até ele conseguir o que ele quer. E ele entrou na mente do Daniel, tá? Só que chegou no momento em que todo mundo que estava se afastando dele, não, vamos se unir. A própria esposa que ela que ia abandonar ele, viu que ele precisava dele. O Chosen, o Johnny foi um personagem, poxa, ele queria mudar. Porque o Johnny é aquele personagem que eu gosto muito, é o meu preferido é o Johnny. Que ele todo errado, viveu aquela vida, perdeu o rumo. Mas quando ele viu assim, pô, eu vou ter um filho com a Carmen, o cara deu o melhor de si. Assim, foi muito engraçado aquelas participações assim dele sendo Uber, entregador de comida, fazendo tudo errado. Tipo, igual um bocó. Mas, pô, era o melhor que ele podia fazer. Ele queria fazer o melhor. Porque com o Rob ele falhou totalmente. Ele era uma pessoa perdida, disfuncional. E, porra, o cara tava ali, mudou a casa dele, tava tudo melhor. E ele colocou, como ele, o fator, igual ele tem um filho com a Carmen. O filho dele, Rob, é antagônico ao filho da mulher que vai ser a mãe do filho dele também. Aí eles tiveram que fazer os dois se entender, né? Até porque durante as outras temporadas anteriores foi aquela coisa de maus entendidos, né? Que todo roteiro coloca, entendeu? Até inclusive com a rivalidade da Nichols com a Samantha também. Mas no final todo mundo tem que se resolver, porque a Nichols ela ficou com aquela coisa da culpa porque ela
ela viu que o que ela conseguia era uma farsa. E a outra, quem entrou ali no dojo, que eu esqueci o nome dela, é um personagem de participação. Quem fez o filme acho que que era com a Cameron Diaz, que tinha até a participação do Rodrigo Santoro, as Panteras, eu acho que é as Panteras. Aquela atriz lá, eu acho que é ela. E, cara, foi assim uma coisa muito interessante que ela botou o olho na Nichols e falou, isso aí não é confiável. Porque porque esse pessoal ele tem assim, porque a própria arte marcial não é beligerância, não é conflito, não. É buscar o autocontrole, a disciplina e a defesa. Mas muita gente leva por esse lado, eu imagino que sim, né? Então, ao longo das temporadas, muita gente que foi do Cobra Kai voltou e foi, virou uma bagunça nessa parte. Mas assim, foi interessante. No final, você vê que realmente teve aquela coisa lá do grande torneio mundial, mas enfim, isso nem aconteceu. Mas a grande coisa, assim, um grande ápice que o Theo ele é tão louco, que ele era capaz assim, de matar. Ele quase matou o Chosen. O Chosen foi um personagem legal, eu me simpatizei com o Chosen, né? E você vê que realmente o cara usou uma espada para tentar pegar ele. Uma katana, não sei, uma espada samurai lá. E no final, quando ele é desmascarado, e os alunos do Cobra Kai, assim, tipo, tiveram aquela grande decepção. Sobretudo um personagem que assim, me chama a atenção, por exemplo, o Kane, né? O Kane que era um menino doce, que gostava de joguinhos e tal, e entrou na escola. Começou a ser perseguido pela turma do filho mais novo do Daniel. Ele aprendeu a arte marcial com o Rob, e o Rob se sente culpado porque eu dei o Kane, ele entra no Cobra Kai, ele passa a ser o perseguidor do outrora quem perseguia ele, e ele se torna assim uma pessoa assim irreconhecível, né? Tipo um menino doce, gostava de jogos, gostava de coisas daquele negócio de adolescência, se tornando aquela pessoa que poderia se tornar uma pessoa problemática. E o Terry Silver, na covardia, ensina um golpe e quando ele bate, ele deixa a pessoa sem ar. Ele usa isso contra o Rob. Que esse golpe assim, de uma outra doutrina da Coreia. Eu não entendo dessas coisas, mas assim, para você ver que a pessoa ela usa isso assim de uma forma de, sabe, usar os meios mais sujos possíveis. Eles não têm essa coisa de princípios e tal que eu acho que a arte marcial deveria ensinar. E eu acho que ensina. Mas você vê que para certas pessoas, cara, os fins justificam os meios. Entendeu? Passar por cima dos outros é justificável. Então você leva isso pra vida. Então a série mostra isso, porque por mais que hoje muitas pessoas vejam o próprio Cobra Kai como uma série de adolescente, pega aquela coisa da nostalgia lá do passado, que aquele calvo lá do sojado do quadrinhos da Sarjeta quis até colocar propaganda fascista e tal. Fiz um vídeo respondendo e veio um monte de esquerdista seguidor dele encher o saco. Mas assim, é um fato, galera, que hoje não tem como reproduzir decentemente algo feito no passado. Eu acho que o Cobra Kai, o bom do Cobra Kai, que ele não que é mais do que as crianças, mesmo os adolescentes, os adultos, eles têm a importância deles na história, como o Daniel, como o próprio Johnny, o Chosen apareceu, teve lá o Silver também, mas assim, o núcleo de ficar nos jovens, né? Porque
querendo ou não, o jovem pode ser o que é, a gente vê que já faz besteira pra caralho, e isso é natural. E o jovem a gente não deve levar muito a sério em certos momentos, porque o jovem faz besteira. Mas eles existem, né? A gente também já foi jovem, né? Então eu acho interessante mostrar, por exemplo, coisas que eu acho que as pessoas não têm muita paciência de ver essa questão, por exemplo, que jovem quer tá com os hormônios a flor da pele, quer namorar, quer se pegar, quer beber, quer curtir, porque isso é uma coisa natural da gente que quase todo mundo passa por essa fase, né? E essa fase passa, entendeu? Aquela transição do ensino médio para o começo da que muitos entrariam na faculdade. Então, aquele final da adolescência entrando para a vida adulta. E também como é a cabeça de uma pessoa que já foi assim e se torna-se um adulto, pai e mãe de criança. Que hoje é assim. Entendeu? Quando eles fazem bosta, o pai vai lá e dá lição porque ele já passou por isso. Como o próprio Johnny, né? O Johnny já passou por um monte de coisa e ele tem. Eu vejo que ele tem autoridade para falar certas coisas porque ele já passou por aquilo, né? E você vê que o Arraia, ele foi aquele personagem que foi o pivô do colocar o John Creasy na cadeia. O John Creasy, você vê que ele não muda e ele vai pensar daquele jeito e na cadeia ele teve algumas nuances, por exemplo, da conversão com a psicóloga, né? Que de certa forma ele foi responsável por tudo aquilo e ele não entende, né? Para ele tá certo e é assim mesmo, acabou e é daquele jeito. E, e mostrou algumas cenas do passado, né? E é um cara que no final ele escapou da cadeia, ele vai tudo do jeito dele. Ele acha que tá certo, né? Agora eu não sei como vai ser essa essa coisa, né, do a continuação. Que pra mim eu acho que se tiver uma sexta temporada que eu espero que seja a última, porque não tem mais o que acrescentar. Não tem muito o que acrescentar. Eu acho que tirando o pegando elementos do passado, já tirou todos que tiveram que tirar. Agora vão ter que colocar o do Karate Kid 4, porque já colocou dos três primeiros filmes com o Daniel, que foi interpretado pelo Ralph Macchio, né? E o quarto filme, né, que uma vez eu falei no passado que comentei da existência desse filme, duvidaram de mim. Naquela época não tinha nem Google, Wikipedia, as pessoas não tinham celular para consultar. Não existe Karate Kid 4. Não, existe, assisti na televisão, que era o Sr. Miyagi com uma outra atriz que eu esqueci o nome dela, que até depois ficou um pouquinho famosa. Mas esse filme ele foi lançado em 1994. Eu não sei se vão trazer essa personagem. Mas eu acho que não tem muito o que acrescentar pegando elementos dos três primeiros filmes. Não tem. Já tem do primeiro filme que é o próprio John Cleese e o Johnny Lawrence. Já tem do segundo filme que é o Chosen. O Daniel já foi pro Japão e tal, e voltou, e o Chosen apareceu e ele ajudou bastante, né, com aquela dinâmica do ovo. Aquilo foi importante pro final, né? Pra tentar salvar o piloto do arquivo lá que desmascarou o Terry Silver. Do terceiro, o Bardon e o próprio Terry Silver, né? Não tem muito o que tirar. Eu acho que, na minha opinião, a série está muito boa. Gostei das cinco temporadas. Eu vou parar de ver porque eu não gostei disso aqui. Mas eu acho que seis temporadas, fechar na sexta, eu acho que fica legal. Porque os atores eles vão envelhecendo. Vai ficar meio estranho, vai ficar coisa de malhação, vai ficar uma coisa meio artificial mesmo. Eu acho que não tem muito o que acrescentar. Eu acho que poderia parar no fechamento nessa sexta temporada, tá? É a minha opinião, tá? Eu vou fazer também de outra série que eu vi que deu muito o que falar, mas essa é a minha impressão, da minha opinião, atrasada, tá? Atrasada porque não dá tempo de fazer na hora, assistir e já fazer o vídeo, mas é a minha opinião sobre essa série, tá bom?
Eu fico por aqui, até mais.